Boa noite. Os juízes vão trabalhar por objetivos. O novo mapa judiciário vai trazer muitas mudanças nos tribunais portugueses e a Madeira não é exceção. A meta é melhorar a eficácia da justiça, é das alterações que se avizinham e do estado da justiça que vamos falar hoje com Paulo Barreto, juiz-presidente da Comarca da Madeira. Muito boa noite, Sr. Doutor. O novo mapa judiciário entra em vigor a 1 de setembro, em princípio. Que mudanças é que estão na forja? Muito boa noite. Muito obrigado pelo convite, até para explicar às pessoas o que é que está em causa com o novo mapa judiciário. Eu diria que são as alterações profundas relativamente à gestão dos tribunais. Nós vamos passar a ter com estas novas 23 comarcas, vamos passar a ter uma gestão dos tribunais centralizada em cada uma dessas comarcas, com uma gestão, diria, tripartida, entre o juiz-presidente que representa, o magistrado do Ministério Público coordenador e o administrador judiciário. São estas três entidades que formam o Conselho de Gestão da Comarca e que vão cumprir aquilo que são as instruções que, no caso do juiz, são dadas pelo Conselho de da Magistratura, no caso do Ministério Público pela Procuradoria-Geral da República e no caso do administrador do Judiciário, as instruções da Direção-Geral da Administração da Justiça. Ora bem, com esta proximidade, basicamente é isso, junto dos juízes que trabalham em cada comarca, junto dos funcionários, junto dos cidadãos, junto das entidades políticas e administrativas, será possível atender a cada situação, a cada caso, a cada problema e responder de forma mais imediata. Basicamente é isto. É proximidade, é o conceito. Os juízes vão funcionar por objetivos. Quem vai definir os objetivos dos juízes? Portanto, o que está previsto na lei orgânica, que entrará em vigor no dia 1 de setembro, é que no caso dos tribunais dos juízes, digamos assim, será o Conselho Superior da Magistratura que fixará. Os objetivos serão fixados em maio de 2015 e eu explico este espaçamento. Apesar da lei entrar em vigor já em setembro de 2014, os objetivos serão só fixados em meados de 2015 porque até lá, e provavelmente depois, vamos ter obras significativas em quase todos os equipamentos ou em grande parte dos equipamentos a nível nacional, portanto estou a falar de tribunais e não será com certeza fácil trabalhar nessas situações, de maneira que só quando a situação estiver estabilizada do ponto de vista dos meios, sobretudo físicos, é que o Conselho Superior da Magistratura fixará esses objetivos aos juízes. Até lá, qual vai ser o trabalho atribuído à Comarca da Madeira e como Presidente desta Comarca, o que é que vai fazer até lá? Portanto, eu tomei posse no dia 30 e houve a preocupação de colocar na lei que os órgãos de gestão têm que tomar posse. Seria 6 meses antes do início, do dia 1 de setembro. Eu tomei 4 meses antes. O Sr. Procurador-Coordenador também já tomou posse. O Administrador Judiciário, que foi escolhido pessoalmente por mim, que é isso que diz a lei, já está para publicação no Diário da República e tomará posse nos próximos dias. Nós vamos fazer uma série de tarefas que são inadiáveis do ponto de vista da instalação da comarca. Que tarefas é que são essas? São desde logo regulamentos, o regulamento da comarca, o regulamento do Conselho de Gestão, que é este conselho feito por estas pessoas, o regulamento do Conselho Consultivo, que é uma novidade, que é um órgão consultivo da gestão da comarca, que abrange advogados, solicitadores, representantes de municípios, de cidadãos, que serão eleitos de acordo com esse regulamento que nós faremos agora. Depois há toda uma série de obras que vão ser feitas a cargo do Estado, da Direção-Geral da Administração da Justiça, ou melhor, do Instituto de Gestão do Ministério da Justiça, assim que é, e que nós aqui no terreno vamos acompanhar. E há outra preocupação essencial que é, de maneira que no dia 1 de setembro vai haver, nós vamos ter agora, como sabemos aqui, e vamos falar sobre a Madeira, naturalmente, vamos ter extinção de alguns, não diria tribunais, mas juízos, e vai haver transferência de processos de um lado para o outro, e tudo isso tem que ser feito até o dia 1 de setembro. É toda essa tarefa de instalação. Qual é o papel do Conselho Consultivo? O Conselho Consultivo, aliás, como o próprio nome diz, tem um papel de consulta dos órgãos de gestão. É uma realidade que nos aproxima da comunidade e há muitas competências, nomeadamente em termos de queixas, em termos de relatórios, de monitorização, de qualquer problema que surja em cada secção, em cada unidade orgânica ou instância central ou local aqui na Madeira, e são estas as novas linguagens. Vamos deixar, por exemplo, de falar em Tribunal de Santa Cruz, vamos falar em instância local de Santa Cruz. É a função do Conselho, do Conselho de Gestão, transmitir todas as explicações que qualquer órgão do Conselho, qualquer membro do Conselho Consultivo o exija, e também o Conselho Consultivo dará pareceres
que, não sendo vinculativos, terão que ser seguidos pelo Conselho de Gestão. Isto quer dizer que a opinião das pessoas vai ser tida em conta pela comarca da Madeira e por todas as comarcas do país? É isso o espírito da lei e certamente será essa. E quando eu digo que no Conselho Consultivo estão cidadãos, são 3 cidadãos, penso que é esse o número, até ao máximo 3, mas depois teremos também os representantes, 2 representantes de municípios, que também eles são eleitos pelas pessoas. Vão ser feitas avaliações ao sistema da justiça, por exemplo, aqui na Madeira. Essas avaliações vão ser feitas de quanto em quanto tempo? Ora bem, no âmbito da gestão da comarca, há relatórios que devem ser semestrais. No entanto, a ideia é que se faça uma monitorização permanente, ou seja, os órgãos de gestão e o juiz-presidente que representa também essa gestão deve saber a todo momento qual é o estado de cada uma das instâncias que tem na sua comarca para rapidamente tentar resolver qualquer problema. Depois, claro, que quando se fala em avaliação, as avaliações da atividade do juiz na sua função jurisdicional, que obviamente aí nessa atividade do juiz é independente e a gestão da comarca não interfere, será avaliada pelas atuais inspeções judiciais. Mas o juiz vai ser avaliado pelo número de processos que despacha? Vai ter melhor nota quanto maior for o número de processos despachados? Não. O juiz, os estados objetivos que são fixados, e é importante, outra novidade que nós vamos ter, os estados objetivos que são fixados pelo Conselho Superior da Magistratura vão ser publicitados. A opinião pública vai saber que objetivos, por exemplo, vou-lhe dar a noção, as ações mais importantes no processo civil, a partir deste novo código que entrou em vigor o ano passado, são as chamadas ações comuns. E o Conselho Superior da Magistratura vai definir qual o prazo médio de duração de uma ação comum. E os juízes têm que cumprir esses prazos. Se não cumprir, certamente que terá consequências no seu aproveitamento, na sua inspeção, na sua carreira, no seu mérito. O objetivo é acabar com a morosidade da justiça ou reduzir os prazos de despacho dos processos? Repara, o objetivo é mais amplo. O objetivo é recuperar a confiança na justiça, que nós temos a noção que se perdeu, e tornar tudo muito mais transparente. Falou em obras que já estão programadas. Aqui na Madeira elas vão acontecer onde? Portanto, aqui na Madeira nós temos para já obras a decorrer na rua Coronel Sarmento, onde funcionava a antiga RDP, que vai permitir a saída da Polícia Judiciária e vai libertar o Palácio da Justiça. O Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal sairá do Palácio dos Cônsulos e irá para o terceiro ou segundo piso do edifício 2000. O Tribunal de Família, o atual Tribunal de Família, irá para o Palácio de Justiça e o grosso das obras serão efetivamente no Palácio da Justiça, onde, se tudo correr como planeado pelo Ministério da Justiça, começarão as obras agora no verão, junho de 2014, e terminarão no final de 2015. São obras profundas. Isto quer dizer que os nossos tribunais não têm as condições necessárias para trabalhar? Quer dizer que têm que ser melhoradas, que precisamos de mais salas de audiência, precisamos de melhores condições para trabalhar, precisamos de melhores acessos. Por exemplo, o Tribunal do Palácio da Justiça é de 62, não tem, por exemplo, acesso aos cidadãos deficientes. Portanto, há toda uma realidade hoje em dia que é importante estar atento, e agora aproveitou-se este mapa judiciário para criar essas condições. Sabemos quantos processos pendentes se encontram aqui na Madeira? É muito diverso e também não tenho o número, mas nós temos preocupações porque enquanto cada cidadão tiver o seu processo e que se não houver uma resposta útil, aliás, está na Constituição que a Justiça tem que ter uma decisão útil e em tempo razoável, é um direito constitucional dos cidadãos. Enquanto isso não acontecer, obviamente que nem que seja com o cidadão, é um problema de morosidade e vamos tentar resolver esse assunto, na medida do possível, esse assunto. Quais são os processos mais complicados? É difícil dizer, porque para cada cidadão o processo mais complicado será certamente o seu. Agora, se nós formos à dimensão, se formos ao processo de crime, certamente que os processos mais complicados são aqueles em que são julgados por um coletivo de juízes, com penas abstratas acima de 8 anos. E as ações comuns, já no processo civil, acima de 50 mil euros, também são as mais complicadas, até porque têm várias instâncias de recurso. Mas depois também temos as insolvências, que é um drama social hoje em dia, e social e económico, e são tantos os processos, com entidades cada vez mais respeitáveis, que leva muita gente ao desemprego, que leva muita gente também
com problemas económicos graves, são também processos e depois complicados. Temos também as próprias execuções, que certamente que o cidadão quer que seja reconhecido numa ação declarativa o seu direito, por exemplo, o direito a receber 30 ou 40 mil euros, mas quer é recebê-los. Isso será numa fase seguinte, que é o processo executivo. E esse processo, as ações executivas atualmente estão com muito constrangimentos e é muito difícil das pessoas verem ressarcidas do direito que foi declarado. E nós temos magistrados suficientes para responder a estes processos todos, pelo menos aqui na Madeira? Agora, com o novo mapa judiciário, o quadro foi fixado. Entretanto, ainda na sexta-feira passada, reuni com os colegas todos aqui do Funchal, analisamos as faltas e é possível colocar os chamados auxiliares, que no fundo são juízes iguais aos legislativos, apenas não estão no quadro, são auxiliares, mas fazem exatamente a mesma tarefa. Entregamos um número de auxiliares que entendíamos necessário para cada um dos tribunais, ou para cada uma das instâncias centrais e locais, e vamos ver o que o Conselho Superior da Magistratura diz. Uma coisa é certa, por exemplo, nas execuções, na instância central de execução, que é assim que se vai chamar e que vai funcionar no Palácio da Justiça, só está previsto um juiz no quadro e esse número é claramente insuficiente. Quantos juízes é que a Madeira precisa? A Madeira, neste momento, tem cerca de 27 juízes. Nós fizemos as contas. É mais fácil para mim raciocinar instância a instância. Por exemplo, na instância central do Funchal, aquilo que nós hoje chamamos as varas cívicas, as varas mistas, a instância central civil, portanto, só competência civil, estão previstos 4 juízes. Nós pedimos mais um. Na instância central criminal pedimos 3. Ficarão esses 3. Depois, na chamada instância local, instância central de instrução criminal é 1, instância central de comércio é 1, instância central de execuções é 1, mas queríamos mais. Depois, na instância local do Funchal, que atualmente os juízes cívicos vão ficar com 3, pedimos mais 1. Na instância local criminal do Funchal são 3, vamos ficar com 3. Depois temos a instância local de Santa Cruz, que são 2, pedimos mais 1 e outro para recuperação de pendências. Pelo menos mais 10 juízes, é isso? À volta disso. Também mais um para o Tribunal de Trabalho. Isso foi o que nós pedimos agora. Obviamente, como deve imaginar, todas as comarcas do país pedem e é a função do Conselho Superior da Magistratura. Pode não haver capacidade de resposta? Tem que haver capacidade de resposta. Tem que haver capacidade de resposta. Não é a solução e é a minha função garantir esses meios todos, fazendo insistências junto do Conselho Superior da Magistratura. O Conselho Superior de Magistratura recomendou aos juízes para evitarem marcar julgamentos e outras diligências para depois do dia 31 de agosto. Porquê? A ideia é que esta mudança do mapa judiciário, esta enorme mudança que vai haver, afeta o menos possível as pessoas, os cidadãos. E se nós marcarmos julgamentos para depois de 31 de agosto, com a tal transferência de processos que eu falei, pode ser necessário um reagendamento dos processos. E isso acarretaria muitas dificuldades às pessoas e dava uma péssima imagem de marcações, desmarcações. Portanto, e a ideia do Conselho Superior da Magistratura, a ideia não, uma deliberação, é no sentido de que os que já estão marcados depois de 31 de agosto mantêm-se. Os que não estão marcados é evitar marcar. Vamos agora falar um pouco tribunal a tribunal. O Tribunal de Santa Cruz perde competências. Os processos ligados a questões de família e de menores transitam para o Funchal. Com que objetivo afeta esta descentralização? Vamos então falar agora, vamos falar na linguagem atual, passa a designar-se Instância Local de Santa Cruz. O Tribunal de Comarca é o Tribunal de Comarca da Madeira, vamos chamar a Instância Local de Santa Cruz. E para perceber, há 2 grandes objetivos, ou pressupostos, se quisermos, nesta alteração judiciária. É rentabilizar e especializar. E o Tribunal de Família e Menores exige juízes especializados, com traquejo, e sobretudo um grande apoio multidisciplinar, do ponto de vista de segurança social, do ponto de vista de apoio sociológico, do ponto de vista de psicólogos. Há toda uma série de outros profissionais de caráter multidisciplinar que ajudam os juízes do Tribunal de Família e que são importantes para ponderar na decisão, sobretudo de entregar ou não entregar um menor, de retirar menores aos seus pais ou não. Eu gosto de dar o exemplo da saúde. Por exemplo, nós não podemos ter um hospital com médicos especializados em cada concelho. Os médicos especializados, os mais competentes, têm que estar no Funchal, porque é aí que também têm mais experiência e têm mais casos para decidir. E na saúde, nos tribunais não será diferente. Nós precisamos, provavelmente, em Santa Cruz, ou noutras instâncias locais mais próximas, precisamos um pouco, e voltando a fazer o paralelo com a saúde, do centro de saúde.
Mas agora, quando se fala de especialização, nós não podemos pôr um juiz especializado em trabalho, por exemplo, direito do trabalho, ou direito de família, ou outro direito penal no aspecto dos tais crimes mais elevados, porque aí teriam que ser 3 no criminal, mas não podemos pôr em Santa Cruz, porque o número de processos que ele tem que julgar tem que ser o suficiente para lhe dar um traquejo e uma experiência que só ganha tanto no Funchal. Portanto, esta é a ideia. Estamos a falar de quantos processos, por exemplo, em Santa Cruz podem transitar para o Funchal? Estamos a falar de milhares de processos, milhares não direi, de centenas de processos, e não quero... Mas isso não pode entupir o Tribunal de Menores do Funchal? O Tribunal de Menores do Funchal tem 2 juízes atualmente, vai ter mais um, o quadro prevê mais um, e nós pedimos também mais um auxiliar para o Tribunal de Menores do Funchal. Mas a ideia é que os juízes concentrados ali resolvam isso do ponto de vista especializado. Até porque hoje em dia o atual Tribunal de Santa Cruz não tem condições, não presta uma boa justiça, penso que é pacífico. Aquela comarca está claramente mal dimensionada. Aquela comarca existe desde a altura em que o Caniço era uma freguesia, que a Camacha era uma aldeia pitoresca. E houve um crescimento tão grande que o Tribunal de Santa Cruz não tem sabido dar resposta. E é importante as instâncias locais, as competências civas e criminais com valores até 50 mil euros nos civas e até 5 anos de prisão no criminal vão se manter lá, e só o Tribunal de Família e Menores é que as competências é que virão para o Funchal. E no caso de São Vicente, o que muda ao se criar esta secção de proximidade? Muito se tem especulado à volta deste assunto. Ao fim e ao cabo, as pessoas vão ficar muito prejudicadas ou não? Qual é a sua opinião? É assim, em São Vicente não há uma instância local a funcionar, não há um juiz residente. O que há é a tal secção de proximidade em que na portaria, na proposta de portaria que nós já conhecemos, prevê que estejam 2 funcionários a tempo inteiro. E efetivamente, não havendo uma instância local em São Vicente, poderá não haver julgamentos e as pessoas terão que se deslocar para o Funchal. Não obstante, e como determina a Lei 62 de 2003, ou prevê a Lei 62 de 2003, é minha intenção, apesar da lei dizer que é cada juiz consoante cada processo, e aí precisamos do apoio dos juízes e dos advogados, conhecendo a realidade de São Vicente, porque eu também passei toda a minha infância em Santana e conheço bem a realidade do norte da Madeira, eu sei que é muito difícil às pessoas virem das suas lombadas ou dos seus lombos ou os sítios mais recônditos onde moram até à vila e depois ainda apanhar a carreira para o Funchal. E essa é a ideia que eu tenho e que vou transmitir aos meus colegas e que estou convencido que vão ser aceitos pelo menos pela grande maioria, é que os julgamentos continuem a decorrer no Tribunal, naquilo que hoje conhecemos como o Tribunal de São Vicente. E sempre que não for possível que as pessoas de São Vicente sejam ouvidas por videoconferência. É uma forma de proteger os cidadãos, sobretudo que sabemos que são populações envelhecidas, é uma forma também de proteger o pequeno comércio local e tentar minorar esta solução que foi encontrada. E quanto à Ponta do Sol, o que é que vai mudar? Ponta do Sol é um caso semelhante a Santa Cruz. É a nossa comarca mais extensa do ponto de vista territorial. Fica uma instância local também com competência mista civil e criminal. O Tribunal de Família, as competências de família e menores vêm para o Funchal e também irá funcionar. Não é uma secção de proximidade, haverá julgamentos normalmente, haverá um juiz a tempo inteiro, que achamos que há pouco também pedimos mais um juiz auxiliar, como tem hoje em dia. E também gostaríamos que, sempre possível, quando houvesse os tais julgamentos mais importantes, que os juízes do Funchal se deslocassem. Até porque nós no Funchal vamos ter dificuldades em obter salas de audiência. Existimos salas de audiência pela ilha toda, convém aproveitá-las. Já aqui falámos, para o Funchal transitam os processos com valores acima de 50 mil euros. Nas ações civas. Nas ações civas. Funchal, volto a insistir nisto, tem capacidade para todo este volume de processos? O Funchal é onde tem os juízes mais experientes. E em princípio... Fica tudo centrado na vara mista, é isso? Não, em princípio sendo mais experientes, são mais competentes. Nós ficará centralizado na vara mista no atual edifício dos 1000, a instância central civil, os tais julgamentos acima, os tais processos acima de 50 mil euros na ação civil, a instância central criminal, que os tais crimes acima de 8 anos, no 3º piso fica a instância central do trabalho. Não vou falar do administrativo porque não é tribunal comum, está fora desta reforma judiciária. Porquê que está fora?
porque não é considerado tribunal comum, não está na jurisdição comum, tem uma jurisdição específica que é a jurisdição administrativa. Portanto, eu não vou ter nenhum tipo de competências sobre os tribunais administrativos. No Palácio da Justiça nós vamos ter a Instância Central de Comércio, ou seja, só vão ocorrer lá processos relativos a direito comercial, sociedades comerciais, insolvências. Vamos ter também a Instância Central de Execuções. E quando, para explicar, para as pessoas perceberem, quando falo em Instância Central, quer dizer que é de toda a comarca, de toda a região autónoma. E vamos ter também a Instância Central de Instrução Criminal. E depois, no Palácio da Justiça, vamos ter a chamada instância local, que tem a ver apenas com o Conselho do Funchal, com o Funchal e a Câmara de Lobos. Em termos de ação executiva, ficou-se a saber que as dívidas por cobrar nos tribunais portugueses atingiram este ano os 7,2 mil milhões de euros. Como é que se pode resolver este problema? É grave. Nós, para lhe dar a ideia, 70% da pendência dos tribunais são ações executivas. E para vermos a gravidade desta situação é, como eu disse há coisa de 15 minutos, para um cidadão que recorre à justiça não lhe basta ser declarado o direito, ser reconhecido o direito, tem que efetivamente ser executado e receber e ter acesso a isso. O que nós queremos fazer, e o Governo tem feito isso, tudo isto começou, penso eu, ou agravou-se com uma desastrada reforma da ação executiva em 2003, que isso é praticamente aceito por todos os operadores judiciários, mas o Governo, em que tirou dos tribunais imensas competências e criou a figura do solicitador de execução, que é um profissional que também tem que se pagar, portanto também recebe, com prejuízos para o exequente, mas o Governo agora está com uma série de iniciativas em que tentar aliviar e tentar só recorrer à execução quando houver a certeza que o executado tem património, senão não vale a pena recorrer. E depois é importante, e já agora, já aqui no campo dos juízes, é importante que se coloquem mais juízes, porque, repare, não é só meter a execução, é depois o executado vem com a chamada oposição à execução, que é uma ação normal, quase, uma ação declarativa normal, pois há outros incidentes pelo caminho. Quem faz as citações são os solicitadores e outros procedimentos que, por vezes, não cometem irregularidades ou até nulidades, e as partes invocam, e tudo isso tem que ser decidido por um juiz. E, obviamente, um juiz de execução na Instância Central de Execuções não resolve o problema. E nesta questão da comarca e na questão que me interessa, aquilo que eu quero e que preciso e que posso fazer é exigir que sejam colocados ali pelo menos 3 juízes nas execuções. E nesta conjuntura de crise, nesta conjuntura de apelo à poupança, vai ser possível? Em relação ao número de juízes, tem que sensibilizar. Mas eu também lhe dizia isso, pensei que ia falar da crise que provoca o aumento das execuções, porque as pessoas não têm dinheiro, não pagam. Também. Mas é que não é só a crise, também parece aquele dever ético do cumprimento. As pessoas hoje em dia, antigamente havia o dever ético de cumprir as suas dívidas, agora, porque há muita gente com algum dinheiro, com disponibilidade para pagar e também não paga. E às vezes tenta negociar com o credor, receber uma parte e não receber outra. Portanto, eu penso que são esses os fatores aliados. É a crise e há muitas económica. Insolvências pessoais. Como é que vê este caso? É grave, porque isso afeta famílias. Não era uma figura muito comum, não era um recurso muito comum, e agora começa a ser mais comum nos tribunais portugueses. É grave porque são famílias que são afetadas, e são famílias de todas as gerações. Nós, como sabemos pelas notícias, os idosos que recebem as pensões estão a pagar fianças dos filhos, os netos e os filhos estão a voltar à casa dos avós, os filhos não têm emprego, os netos não têm emprego, e é um problema social gravíssimo que eu penso que tem que ser resolvido e que não é uma questão apenas da justiça, é uma questão do país e do Estado. Uma questão social. No caso do Porto Santo, como é que fica o Tribunal do Porto Santo? O Porto Santo fica exatamente como está. Portanto, só muda o nome. Passa a ser a instância local do Porto Santo, o resto fica exatamente com as competências que tem hoje em dia. Em termos de recursos humanos, vai ser necessário haver mobilidade de funcionários? Em termos de funcionários, as competências em primeira linha são do Sr. Administrador Judiciário, que é o Sr. Secretário de Justiça Adelino Cruz, que está aqui há muitos anos de Madeira, atual Secretário de Justiça da Vara Mista e do Tribunal Judicial,
que tem competências, ouvido o juiz-presidente e o Conselho de Gestão, que, como eu referi há bocadinho, tem competências para fazer mobilidade de funcionários e fazer que os funcionários vão acudir onde sejam mais necessários, que isso é um aspecto essencial nesta alteração judiciária. E por aquilo que vê, aqui na Madeira vai ser necessário recorrer à mobilidade dos funcionários? De certeza, porque pode haver constrangimentos até a nível de doenças, nunca sabemos o que é que acontece, ou a nível de licenças de maternidade, ou agora numa fase muito inicial de recuperação de dependências, porque nós temos problemas sérios, por exemplo, na instância local de Santa Cruz, processos que estão lá e daqueles que não vão ser transferidos, que estão lá há muito tempo, e vai ser necessário funcionários para cumprir, e juízes, os tais juízes de recuperação de dependências, que é outro tipo de juiz auxiliar, que tem que tentar garantir aos cidadãos dos concelhos de Machico e Santa Cruz uma verdadeira justiça. Isto quer dizer que pessoas do Funchal que trabalham no Funchal podem vir a trabalhar em Santa Cruz? Pessoas que trabalham no Funchal, se forem colocadas como auxiliares, ou seja, se não forem colocadas diretamente na instância local, podem ser colocadas, podem ir 15 dias ou um mês, ou fazer umas temporadas em Santa Cruz. As regras da mobilidade já estão definidas? As regras da mobilidade não estão definidas, são dos tais... o senhor administrador judiciário tem que receber as competências da administração, da Direção-Geral da Administração da Justiça, e em relação ao quadro de funcionários, que ainda não saiu, também por isso não estão ainda definidas, sabemos que há uma proposta de portaria que eu já tive acesso, que define o quadro, mas ainda está na altura de ser ouvido pelos parceiros sociais, portanto ainda não é definitiva. As pessoas criticam muito o facto das audiências das testemunhas num processo serem marcadas todas para a mesma hora. Aqui, o que é que pode mudar aqui neste aspecto? É importante que se mude isso. Isso tem mais a ver com uma nova cultura judiciária, não tanto a ver com o mapa judiciário, mas tem mais a ver com uma cultura judiciária que se quis implementar no Código de Processo Civil, que entrou em vigor no ano passado. Efetivamente não faz sentido que 10 cidadãos estejam todos às 9 horas no tribunal e que alguns não sejam ouvidos ao meio-dia, outros às 4 da tarde. E para isso é necessário, ainda hoje tinha uma reunião com o Presidente do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados e dizia-lhe que é necessário, tanto é necessário haver uma forte mudança de modalidade do juiz, mas também do advogado. Porque numa fase inicial do processo civil, em que há uma diligência chamada audiência prévia, é importante que o advogado, que o juiz não sabe quanto tempo é que cada testemunha irá mais ou menos falar, não sabe, não faz ideia do que ela saberá, é importante que o advogado diga aproximadamente quanto tempo é que fará o seu questionário. E aí é possível, então, ao juiz, quando marcar uma testemunha para as 9, outra para as 9h30, outra para as 10, de maneira que as pessoas não percam esse tempo todo. As pessoas queixam-se muito das custas judiciais. Esta reforma judiciária, este novo mapa judiciário, podem, ao fim e ao cabo, fazer baixar os custos destes processos? As pessoas queixam-se, e com razão, porque as custas judiciárias são altíssimas e ainda por cima o serviço não tem sido bom. Reconheça-se, se fosse bom as pessoas não perdiam a confiança na justiça. Se as pessoas pagam muito e se o serviço não é bom, as pessoas têm razão de queixa. A tentativa, agora neste mapa judiciário, nesta reforma judiciária, que é mais ampla, não é só o mapa, também tem a alteração do Código de Processo Civil, eu também gostava de falar da agilização processual. É possível ultrapassar etapas para que rapidamente se chegue a uma decisão final. A ideia é que ganhe o processo em tempo rápido, ou rápido, não num tempo tão rápido como o jornalístico, por exemplo, mas num tempo em que se cumpra as garantias todas e que ganha o processo quem tem efetivamente razão, do fundo da questão, e não por uma razão formal. Que regras é que estão sobre a mesa para quebrar? Repare, este novo Código de Processo Civil que entrou em vigor tem um artigo, que é o artigo 6º, por exemplo, que fala de gestão processual, em que permite que os juízes e os advogados praticamente definam qual o processo que querem para aquele processo, para aquele caso em concreto, em que o juiz reúne-se com o advogado, com os advogados das partes, e podem muito bem passar já à fase do julgamento. Há uma grande amplitude que resulta deste novo Código do Processo Civil. Quanto às custas, perguntou-me, eu sempre defendi que só se devia pagar custas no fim do processo e por quem perde a ação. Porque não faz sentido pagar uma taxa de justiça inicial quando eu sei que tenho razão, ou penso que tenho razão, senão não recorreria a tribunal, e pagar muito dinheiro, pagar centenas de euros e às vezes milhares, e eu não tenho esse dinheiro e por isso não posso recorrer à justiça. Faria sentido
que as pessoas apenas pagassem as custas no fim e por quem de cair na ação. Mas hoje em dia as taxas iniciais são meios também de financiar o Estado. Ainda faz sentido falar-se na regionalização da justiça? Portanto, essa é uma questão política dos políticos que não está atualmente em cima da mesa. E importa distinguir entre o que é a regionalização da justiça e o que é a regionalização dos serviços administrativos da justiça. Eu, por exemplo, sempre defendi, não vejo problema nenhum, em que as competências da atual Direção-Geral da Administração da Justiça, estou a falar de equipamentos, quadros de funcionários, seja transferida para uma Direção Regional da Administração da Justiça. Já não concordo que haja um quadro de juízes madeirenses, o Conselho Superior da Magistratura madeirenses, códigos civis madeirenses, já não concordo nada disso, até porque o país não tem dimensão para isso, nem a Madeira. Mas essa é uma questão que nada tem a ver com estas competências, isso é uma questão política que terá de haver entendimento entre o Governo Central e o Governo Regional, que está completamente fora agora. E por aquilo que viu aqui nesta reforma judiciária, vai ser necessário novas regras e alterar muita coisa até que se tenha um sistema de justiça a funcionar de forma eficaz? Eu penso que isto dependerá das pessoas, da dinâmica das pessoas, da motivação, do empenho. As pessoas têm que mudar. Quando digo pessoas, digo toda a gente. Digo os juízes, digo advogados, digo o Ministério Público, digo os próprios cidadãos. Se não vou agora incentivar a queixa, mas é importante que as pessoas, quando veem os seus processos que estão atrasados e que ultrapassaram os tais prazos razoáveis, que apresentem queixa, reclamação, porque as pessoas têm o direito de ter uma boa justiça. E se tivermos todos uma função proativa, dinâmica, e se estivermos todos motivados nesta nova cultura, eu penso que poderemos melhorar o serviço de justiça. Como é que olha para a qualidade da legislação que se faz em Portugal? A qualidade... Não vou tentar não cair naquilo que é fácil. Toda a gente diz que é mal redigida, e parece que sim. Aliás, eu tenho ainda dificuldade no novo acordo ortográfico, ainda escrevo com a moda antiga. Dizem que é mal redigida, que é confusa. Nós não temos hoje em dia aqueles instrumentos legislativos... Mas pela sua experiência, a lei é clara? Repare, depende da lei. Eu tenho muita dificuldade em que saiam leis sem preâmbulo. Porque o preâmbulo de uma lei é o que explica a intenção do legislador. E uma lei bem feita, para mim, tem que ter esse preâmbulo, onde eu vou ver ao preâmbulo quais são as intenções, o que é que está por trás do legislador. E se é uma lei sem preâmbulo, nós não sabemos o que estava na cabeça do legislador e fica mais confuso. E há outro aspecto, não apenas as leis, hoje em dia, são mal escritas e que dão aso a interpretações dúbias, mas isso darão sempre. Isso darão sempre, porque cada jurista tem uma interpretação diferente. Mas também é importante não se exagerar no número de leis que sai. Quando se faz um código essencial, quando se faz um diploma legislativo que seja nuclear para a justiça ou para qualquer outra área, porque hoje em dia todas as áreas estão reguladas, é importante que se dê um prazo de vida suficiente para que as pessoas se habituem a trabalhar com esse diploma. Há leis a mais em Portugal, é isso? Há leis claramente a mais. Hoje em dia está tudo regulado, acho que sim. É curioso que este Código de Processo Civil que nós temos vem ter uma alteração em sentido contrário. Nós, no direito, temos o chamado Código de Processo Civil, o que chamamos os puristas, do tempo do professor Alberto dos Reis, em que tudo era regulado no processo, há 180 e tal atos do processo. E este novo código vem diminuir em número significativo e até permite ao juiz, como lhe disse há pouco, juntamente com os advogados, ainda reduzir mais para que haja uma maior intervenção das pessoas. O senhor foi delegado da Comissão Nacional de Eleições, a sua atuação na altura foi criticada pelo PSD. Já fez as pazes com o Partido Social Democrata? Quer dizer, não coloco a questão disso. Quer dizer, a questão é colocada por si, tem toda a pertinência, certamente. Eu não responderia assim desse modo, quer dizer, eu cumpri aquilo que era a minha interpretação da legislação jurídica ou eleitoral, acabaram as minhas funções, não tenho que fazer pazes com ninguém, nem com nenhuma entidade, porque também não fiz guerras. Mas na altura ficou magoado com os dirigentes do PSD? Não fiquei magoado, porque as pessoas, os cidadãos não será o caso, as entidades quaisquer que sejam, têm o direito de entender que eu não estou a agir corretamente e de pedir a minha saída da Comissão Nacional de Eleições. Apenas, e volto a frisar isso, apenas fiquei triste, porque sendo um cidadão da Madeira, ter visto na Casa da Democracia, ter ouvido na Casa da Democracia da minha terra pedirem a expulsão geográfica e territorial, a dizer, este fulano tem que ser expulso da Madeira. Quer dizer,
obviamente que ninguém gosta de ser expulso da sua terra, mas neste momento não tem qualquer tipo, não é importante e nada tem a ver com estas funções que agora vou desempenhar. Não há déficit democrático na Madeira? Estou aqui como juiz, não é? não sei, não quero entrar para essas questões políticas, digamos assim. Juiz Paulo Barreto, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa de entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.